Bom dia, irmãs. A paz do Senhor para todas. Espero que todas estejam bem. Vou convidar as irmãs para a gente abrir primeiramente em Hebreus 13, no versículo 6. A palavra de Deus diz assim: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Em Salmos 56, versículo 3 também. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No Salmos 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós vemos que são 3 versículos que eu quero destacar por enquanto com as irmãs, que ele vai dizer que não devemos temer. No primeiro versículo em Hebreus, logo no início, está dizendo que, e assim com confiança, ousemos dizer. A confiança é algo que nós precisamos produzir dentro de nós, constantemente. Porque é uma coisa que produz algo corajosamente em nós. Ela vai surtir um efeito positivo. E enquanto tantas circunstâncias que nós passamos na nossa vida, nós nos apegamos ao Senhor. E diante disso, nós devemos aplicar essa confiança. Assim como o Senhor falou a Josué, a Salomão, Davi, eles falaram: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que o homem pode me fazer. Muitas das vezes o temor, eu acho que as irmãs trouxeram bem uma definição, o temor, ele também pode ser respeito, reverência, mas para nós está mesmo ligado a uma reverência e uma obediência. Nós temos um sentimento de respeito ao nosso Deus. Então nós vemos também essa atitude em relação a esses homens de Deus que eu acabei de citar. Eles tinham essa confiança e eles corajosamente nos inspiram a que essa confiança também seja produzida em nós. E nós vemos que ao longo desses versículos que eu li para as irmãs, está sempre dizendo o versículo de Salmos: mas quando eu estiver com medo, ou quando eu não temer, quando me faltar, eu confiarei em ti, porque a nossa base de confiança, ela precisa ser o Senhor. Nós precisamos estar pautados e firmes nessa convicção de que a nossa confiança, ela vem do Senhor. Eu preciso estar convicta de que o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu ajudador. E diante de qualquer circunstância, eu não temerei, porque eu tenho uma base sólida. E essa base sólida é o nosso Senhor. Aleluia. E enquanto nós praticarmos isso diante do Senhor, isso faz com que esse versículo de Hebreus 13:6 se torne algo bem real e convicto da nossa vida. Nós ousaremos dizer com confiança, com a certeza de que eu sei em quem eu tenho crido. E nós, a cada dia, nós temos essa plena certeza de que nós sabemos muito bem em quem nós temos crido. Aleluia. E mesmo se eu andar por um vale de trevas, morte, situações adversas,
algo que aparentemente saiu do nosso controle, eu não temerei mal algum, porque eu sei que a minha base, ela é firme, ela é sólida, e eu estarei alicerçada dentro da palavra que me diz que eu devo confiar. É uma ordem que está no imperativo, então eu devo confiar. Então eu estou sendo guardada, mesmo em meio a tantas circunstâncias que nos deixam ou que nos pegam despreparadas, ou às vezes situações que a gente não espera acontecer, mas que acontece porque, como eu disse, nós não estamos no controle, é o Senhor quem está. E às vezes tantas situações que acontecem na nossa vida realmente é para mostrar: eu estou no controle, sou eu que estou agindo. O seu dever é confiar em mim, é esperar, é descansar. Então, tantas situações que acontecem em nossa vida mesmo vêm para que o Senhor venha a ser glorificado, que o Senhor venha a ser exaltado em nossas vidas, porque não devemos temer diante das situações que surgem no nosso dia a dia. Nós precisamos descansar e entregar nas mãos do Senhor e fazer com que a palavra dele mesmo se cumpra. Porque o que o homem pode nos fazer? Somente aquilo que o Senhor permitir. Com Jó não foi diferente. Só que com Jó não foi o homem, foi o próprio inimigo que foi pedir permissão para que pudesse fazer isso ou aquilo com a vida dele, que nós sabemos bem. E ele não temeu tanto as circunstâncias que lhe adveio, mas ele sabia em quem ele tinha crido. No entanto, que ali no final do seu livro ele diz que ele não só... Vamos lá dar uma lida lá. Jó 42. Ele ouviu, né, o face a face. Agora, então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem, sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. E ele diz, né, escuta-me, pois eu te falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinas, com o ouvido dos meus ouvidos, por isso me abomino e me arrependo. Por quê? Porque ele também, como homem, lhe faltou a confiança plena. Então, o que o Senhor espera de nós é isso, que nós confiemos inteiramente no Senhor, que o nosso coração venha a estar firme, para que possamos viver das suas promessas, para que possamos nos encher do Senhor. Então, não somente por medo, né? Porque muitas pessoas acham que temer a Deus é ter medo de Deus. Não, mas para nós é uma obediência em amor. Nós tememos porque nós amamos. Nós tememos porque nós entendemos o ato de amor que o Senhor fez por nós. E por isso que estamos aqui dizendo e confessando com os nossos lábios que tudo que há em nós venha bem dizer ao Senhor. Mesmo em momentos de tanta perplexidade que a gente passa por momentos maus. Mas é o Senhor que supre todas as nossas necessidades, porque nós confiamos. Então, nós exercemos essa confiança em Deus e nós temos certeza de que Ele estará conosco. E por mais que nós venhamos sofrer, há uma base de confiança no Senhor que nós depositamos e nós não nos sentiremos abandonados por Ele, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Então, eu também gostaria de compartilhar mais um salmo que também fala sobre esse tema. É um tema que as irmãs têm falado, né, bastante. E para também não ser tão repetitivo, o salmo é o 34, 7, 8 e 9, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Aleluia. O anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Nós que tememos ao Senhor. Nós que temos um sentimento de obediência e de reverência ao Senhor. Nós que entendemos e praticamos isso todos os dias. Nós provamos e vemos que o nosso Deus é bom. E ele diz, felizes são o homem que nele confia. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos convidados a confiar no Senhor. Por isso é que podemos dizer com confiança. Olha só. A palavra do dia hoje eu poderia dizer que seria confiança. Como que está a nossa confiança diante do Senhor? É algo importante para a gente repensar. Será que eu de fato estou confiando plenamente no meu Deus? Eu tenho passado por um momento aí difícil durante esses dias e acho que essa palavra ela veio mesmo diretamente ao meu coração. E quando eu preparei esses versículos, isso ainda nem tinha acontecido. Olha só como o Senhor é, como Ele faz. Ainda não tinha nem acontecido e é pra gente ver, irmãos, que a gente às vezes acha que a gente está fazendo alguma coisa, mas não. É o Senhor que está fazendo, porque a gente sempre procura disponibilizar a nossa vida ao Senhor. A gente diz, não a nós, Senhor, mas ao Senhor. Tudo que nós formos fazer realmente é para o Senhor. E então, na semana retrasada, eu já estava montando, né, o contexto para poder fazer aqui com as irmãs uma ministração junto com as irmãs. E nada disso ainda estava acontecendo, mas o que o Senhor requer de mim, e eu também acredito que o Senhor requer de todas nós, é a nossa confiança nele. É depositar a sua confiança e saber que é ele quem está no controle. As coisas às vezes parecem que acontecem e somos pegos de surpresa em alguns momentos. E a gente às vezes se sente meio desestabilizados. É normal? Sim, é normal. Mas aonde está a minha confiança? Esse é o ponto-chave. Será que eu estou confiando inteiramente no Senhor? Será que eu posso dizer com confiança? O Senhor é o meu socorro. Nada temerei que pode me fazer mal. Não temerei. Temei ao Senhor, vós que são santos, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o têm. E então, em conformidade com a sua palavra, aqueles que o temem, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que andam em obediência, que o reverencia, que o respeite como o seu Senhor, de nada tem falta. Mesmo em meio a tantas dificuldades, tribulações que nós passamos, nada nos falta. Não sei se já aconteceu com vocês estão passando por um momento tão complicado, tão adverso, mas a gente sente uma paz. E essa paz, ela vem do Senhor. É uma tranquilidade que a gente sente, que às vezes você olha para o âmbito da sua circunstância e você vê, nossa, como que eu posso estar tão calma diante disso? É temer ao Senhor e ter certeza e ter a convicção de que é Ele que está no controle, de que é Ele que nos faz repousar sobre as águas e que nos faz descansar em meio a tantas dificuldades que nos advêm. Então devemos temer ao Senhor em todo o tempo. O nosso coração precisa descansar diante dele, porque é isso que ele espera de nós. Uma confiança que vai muito além do que aquilo que a gente imagina, mas é aquilo que a gente vive.
é que vai dizer realmente, de fato, se eu estou confiando ou não. Porque não adianta eu vir falar algo que eu não vivo, não é verdade? Então eu preciso expressar a minha convicção diante dos irmãos e também vivê-la diante do Senhor. Que eu confio plenamente no meu Deus. Que eu posso dizer corajosamente que eu não temerei mal algum, porque eu sei aonde estou alicerçado. Amém? Eu acho que eu só tenho até aqui mesmo para falar com as irmãs. O tempo hoje foi bastante reduzido, né? Mas eu peço que as irmãs orem por mim, para que o Senhor venha fazer a sua vontade, que a gente possa mesmo estar confiante nele, sabendo que todas as coisas acontecem por sua vontade, por seu querer. Amém? Obrigada pela oportunidade, irmã Ana Kézia, mais uma vez. Perdão por alguma coisa. E que o Senhor continue abençoando a cabeça. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, irmã Juliana. Irmã Tércia, aquilo que Deus colocar no seu coração, minha querida. Pai do Senhor, para as irmãs, eu tenho ficado maravilhada com o modo como Deus tem feito, né, nos nossos estudos. Eu acredito que tem sido diferente de todos os outros, né? Porque Deus trabalha em novidade, né, sobre as nossas vidas. Eu quero deixar para a nossa meditação em Hebreus também, né? Que nos fala aqui do 11, no capítulo 11, no 17, esse texto aqui fala dos heróis da fé, né? E o versículo 17 menciona Abraão. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac, quando foi provado. Aquele a quem receberam as promessas ofereceu o seu unigênito. Ele ofereceu a própria promessa que ele havia recebido. E muitas vezes Deus vai te provar naquilo que Ele mesmo te presenteou, né? Você pede uma casa, Deus te dá uma casa. Você pede um casamento, Deus te dá um casamento. Você pede saúde, Deus te dá saúde. E depois Ele te prova. Você confia que foi eu mesmo que te dei? Né? Você confia que eu que estou no controle sobre isso, que eu coloquei na tua vida? E isso acontece muitas vezes em questão de enfermidades, em questão de emprego, em questões familiares, né? Mas Abraão não temeu em crer que o mesmo Deus que dá, conforme a missionária que falou de Jó, o mesmo Deus que dá tem direito de tomar para si, né? Então, o mesmo Deus que me deu Isaac sabe o que vai fazer. Então, ele confiou, ele ofereceu, né? Levou Isaac para oferecer em sacrifício, mas recebeu a providência de Deus. Então, a palavra que eu deixo nessa manhã, né, para nós, é não temer, né, diante de nenhuma circunstância, e não temer diante de nenhuma provação, porque Deus nos prova, e nesses últimos dias Ele vai nos provar um pouquinho mais, né? Nós seremos provados, porque a nossa fé precisa estar em evidência nesses últimos dias. Nós precisamos fazer diferença mais do que nunca foi falado sobre isso. Agora nós precisamos fazer muita diferença nesse mundo, porque os ataques ao Evangelho, os ataques à palavra de Deus, né, o inferno está armado, e nós vamos nos armar de quê? Né? Nós precisamos nos armar da palavra, da oração e da fé em Deus, para a gente não temer os dias que vão sobrevir, né? Para a gente não temer nos momentos de provação. E esses momentos de provação, né, como a gente vê através de várias histórias, de vários personagens, nada mais, nada menos são para provar a nossa fé, né? E provar quem é o Deus a quem servimos, né? Para que o nome dele seja glorificado. E nós vemos através de Elias, através de Moisés, através de Jó, através de Abraão, que Deus prova a nossa fé e nós devemos permanecer firmes, não temer, continuar confiando que Ele está no controle de tudo, porque no final o nome dele vai ser glorificado sobre as nossas vidas, através de nós. E que honra,
né? Se a gente parar para pensar que privilégio nós temos do nome de Deus ser glorificado através da minha e da sua vida, né? Através de um milagre, através de uma cura, através de um testemunho. Então, eu sempre enfatizo, se tem testemunho, conte. Se Deus te deu uma geladeira, conte. Se Deus te deu uma bicicleta, conte o testemunho, porque foi Deus que te deu e o nome dele está sendo glorificado através de você, né? Quando muitas vezes eu ouço falar, testemunho não é mensagem, é assim. Testemunho é mensagem, porque a Bíblia é cheia de testemunhos dos milagres de Jesus, histórias que ficaram como testemunho, a gente lê e a gente prega sobre isso. Então, por que o meu testemunho não pode ser uma mensagem? Por que o seu testemunho não pode ser uma mensagem do que Deus faz na sua vida? Do poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você colocar a mão. Então, se você conseguiu adquirir qualquer coisa, conte, mesmo que seja uma coisa assim, mas isso daqui é muito pequeno, as pessoas não vão, né, ver Deus nisso aqui, mas você viu. Se você viu Deus, então o milagre foi para você. Então conte, testemunhe, porque através dos nossos testemunhos a gente tem a honra, a gente tem o privilégio de que as pessoas falem, graças a Deus, né? Foi Deus que fez, né? Foi Deus que deu. E quando alguém fala graças a Deus por causa de um testemunho que você contou, quando alguém glorifica a Deus por um testemunho que você contou, você está tendo a honra do nome de Deus ser glorificado através de você, através da sua vida. Nós, né, pequenos seres, né, nós não somos nada diante de Deus, diante da grandeza, diante da soberania de Deus, e temos a honra de ter essa oportunidade de que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Então, que nós não venhamos temer as circunstâncias e crer, e quando nós recebermos a nossa bênção, que a gente venha testemunhar para glorificar o nome de Deus. Amém. Ana Kézia. Glória a Deus. Quantos ensinamentos no dia de hoje. A gente às vezes pode até pensar que o assunto pode se repetir, mas quando se trata da palavra de Deus, Deus sempre tem uma mensagem, pode ser o salmo mais conhecido, pode ser o tema mais conhecido, mais falado, mas com certeza tem endereço certo. Amém? Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.